Boa noite a todos. Em nome do Centro Espírita Allan Kardec de Bento Gonçalves, da AME Serra Gaúcha, é com alegria que começamos mais uma vez a atividade da noite. Então, como é de praxe, antes de passar a palavra a Samira, para fazer o comentário e depois a posterior irradiação, e nós vamos convidar novamente a nossa querida amiga Geni, para que ela faça lá de Santana do Livramento, como ela sempre o faz, com alegria e com amor, a prece inicial de harmonização, para depois darmos sequência, então, aos trabalhos da noite. Geni, por gentileza. Com muito amor. Vamos nos unir neste pensamento, com este calorzinho que já aquece o nosso coração, de dentro para fora, para nos unirmos num só pensamento, em primeiro lugar, de agradecimento ao nosso Pai Celestial, por estarmos neste momento reunidos, para um pouco mais do seu aprendizado, deste evangelho de amor que Ele há tantos anos nos deixou. Com tantos agradecimentos que temos a Ti, irmão maior, nós também temos tanto a pedir-te, principalmente por toda a nossa humanidade do planeta Terra, pelos países que, todavia, continuam em guerra, por aqueles países que estão passando por as calamidades dos 4 elementos da natureza. Nós sabemos do sofrimento, porque já passamos por isto. Então, te pedimos, Senhor, misericórdia. Te pedimos que abençoes este grupo, para que nós possamos sair daqui mais fortalecidos, e com esses conhecimentos do Evangelho, nós também possamos ir colocando em prática no dia a dia da nossa vida, que nós possamos ter uma noite de sono reparador, e que este Evangelho de hoje, que vamos aprender, Senhor, seja este símbolo para guiar os nossos passos para este progresso espiritual que tanto necessitamos. Te pedimos também que tu permitas ao anjo guardião do Dr. Vitório, que vai ter a palavra seguinte, evangélica, para cobri-lo com muita luz, cobrir também depois, que eu não sei se vai ser a doutora Samira ou o Rogério, que vão ter a irradiação para todo do planeta Terra. Te pedimos que os envolvas nessas energias benéficas, para que todos nós possamos receber e também transmitir aos outros que cruzarem o nosso caminho a tua presença. Por tudo lhes damos graças, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Geni. Então, hoje o comentário é com a Samira, que vai nos apresentar os escolhidos do reino dos céus. Samira, a palavra, então, é sua. Obrigada, Vitório, obrigada, Geni, pelas vibrações amorosas, que possamos estar envolvidos por essas bênçãos de Jesus no dia de hoje. Dia 4 de março é um dia muito especial na nossa vida, e mais ainda na noite de hoje, que nos unimos para a busca da compreensão dos ensinamentos de Jesus. Este é o tema que nós escolhemos para conversarmos, fazermos nossas reflexões ao longo desta hora que estaremos reunidos. Os escolhidos do reino dos céus. Quando falamos dos escolhidos, é claro que não é alguém que escolhe as pessoas que estarão no reino dos céus ou que desenvolverão este reino dentro de si. Não é alguém exterior, não é um Deus, não é um ser extraterrestre. Nós mesmos nos escolhemos para desenvolvermos dentro de nós este reino dos céus e para habitarmos o reino dos céus quando for implantado aqui na Terra regenerada, é claro. E nós retiramos do Evangelho
no capítulo 7, nós vamos ver que Jesus fala sobre esses que estarão no reino dos céus, quando ele nos diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus já está nos dizendo quem habitará esse reino, quem desenvolverá este reino dos céus. E ele também insere no capítulo 28, Allan Kardec, do nosso Evangelho, no item 50, mais uma citação de Jesus, mostrando quem habitará o reino dos céus, quando ele diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Baseados nessas duas advertências de Jesus, nesses dois chamamentos de Jesus, nós vamos aí perceber que nós podemos ser justamente estes indivíduos que vamos habitar o reino dos céus, ou naquela qualidade de que este reino existe dentro de nós primeiro, para que aí possamos, então, desenvolvê-lo ao nosso redor. Quando nós buscamos esse tema, nós vamos verificar o porquê desse chamamento de Jesus, para que nós nos mantivéssemos sob a tutela, sobre os ensinamentos do seu evangelho de amor. Por quê? Porque hoje parece que vivemos em um mundo de valores invertidos. Parece que vivemos em uma época em que os valores éticos, morais e sociais, principalmente, são completamente antagônicos com aqueles valores que nós desenvolvemos numa geração anterior à nossa e, inclusive, das gerações anteriores. A cada dia, o que era certo parece que se torna errado. E o errado parece que se torna certo. Nós já comentamos isso várias vezes nos nossos encontros de estudos à luz da doutrina espírita, mas é importante porque cada vez mais o chamamento de Jesus é real, é pertinente ao mundo que estamos vivendo. Nós vemos essa inversão de valores dentro das famílias, dentro dos lares. E esta figurinha que eu encontrei retrata bem. Por quê? Porque, às vezes, parece que quando alguém se esforça por ser uma pessoa mais dócil, mais humana, pode-se notar que, estranhamente, essa pessoa passa a ser chamada de tola ou de ingênua, e isso, além de antagônico, é um absurdo, porque nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para melhorar. Então, essa inversão que é perceptível, que nós verificamos nos lares, a tal ponto de que pais tomam as responsabilidades dos atos dos seus filhos, mesmo quando os filhos são adultos. Os pais parecem que tomam para si a responsabilidade das consequências dos atos dos seus filhos. Nós vemos aí uma total inversão de valores. E isso se dá em nível de família. Quantas vezes nós ouvimos dizer que os pais, normalmente o pai toma para si as punições de uma falta de um filho, ou de um excesso de velocidade, ou dirigir sem carteira. Então, o pai toma para si aquelas faltas. Quantas vezes nós vemos na família que uma pessoa ela é penalizada com multas de tráfego, e nós sabemos que no Brasil contam-se pontos de acordo com a multa, e essa pessoa, então, distribui dentro da família, entre aqueles que também possuem carteira, os tais dos pontos para não ter
a sua própria habilitação cassada. Quantas vezes nós vemos dentro da família que pais dão maus exemplos aos seus filhos, ou buscando penalizar as próprias leis que lhes servem de anteparo para viver em sociedade. Como, por exemplo, que nós líamos esses dias uma crônica onde um diretor de um centro espírita acaba encomendando justamente móveis para o centro espírita, e quando ele vai buscar este marceneiro, o marceneiro lhe propõe, com nota era um valor, sem nota fiscal seria muito menor. E aquele presidente de centro espírita, ele acaba optando pelo valor a menor para ter menos gastos para o próprio centro espírita. Porém, ele vai para casa e ele reflete que isso é uma falta moral de acordo com aquilo que nós entendemos do Evangelho do Cristo, de fazer aos outros aquilo que queríamos para nós. Então, nós não podemos lesar o fisco buscando facilitação na diminuição dos valores. E esse mesmo presidente de centro espírita, então ele retoma a conversação com o fornecedor dos móveis e se propõe a pagar com o valor integral para ter a nota fiscal. Então, são pequenas coisas que nós, muitas vezes, nos deixamos envolver e vamos vendo uma inversão de valores, uma indisciplina, vamos vendo exatamente a falta da calma, da honestidade, da paciência, da prudência, da verdade, de todos esses itens que nesta figurinha parece que eles foram enterrados na sociedade atual. É muito perceptível também em ambientes profissionais, funcionários que seriam maus terem exemplos seguidos. Seriam maus exemplos, mas eles têm esses exemplos seguidos e copiados por outros funcionários, quando o comportamento, em vez de receber reprovação, recebe admiração e ainda é imitado, tornando explícito justamente esse absurdo, tornando verdadeiro aquilo que falamos da inversão total de valores. Então, nós vamos compreendendo que infelizmente, é a sociedade em que vivemos. Esta inversão de valores a ser discutida por muitos filósofos, por muitos pesquisadores, mostrando a pressa nas relações, o que Bauman chama de relações líquidas. Tudo se desfaz. Não existem relacionamentos profissionais, familiares, fraternos, sociais, calcados nestes valores que nós trazemos íncito em nós, não só pela educação de gerações passadas, mas como somos criados por um Deus de amor, nós trazemos esses valores éticos, morais, dentro de nós. E nós sabemos que as leis de Deus já estão na nossa consciência. Também sabemos que não fomos criados ontem, não somos espíritos recém-saídos das mãos do Criador. Nós já temos uma bagagem, já vivemos no mundo de provas e expiações, não vivemos mais no mundo primitivo. Então, nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Por isso, esta frase nos quer dizer muito. A inversão de valores morais torna a anormalidade em algo normal. Quem nos fala isso é Dizas Sabino, um filósofo
que justamente está caracterizando a sociedade atual. E isso justifica-se, assim, o individualismo do homem contemporâneo, fechado em si, egoísta, e ele, inconscientemente, ele está fazendo o quê? Se afastando desses valores morais, se afastando desses valores éticos. Então, estamos exatamente num tempo onde a degradação moral e ética está na superfície, onde todos podemos ver, onde todos podemos sentir, e muitos de nós estamos vivenciando, sim, nessa sociedade mais liberal, de valores invertidos, que despreza principalmente os valores do Evangelho. Por isso, quando nós falamos os escolhidos do reino dos céus, nós vamos chamar atenção justamente para aqueles nós cristãos que trazemos essa mensagem evangélica e que precisamos reafirmar cada vez mais este comportamento dentro da ética e da moral cristã, para que assim não sucumbamos a esse mar dessa sociedade liberal que visa justamente denegrir, destruir os valores evangélicos. Infelizmente, o que nós vemos é isso. Milhões de pessoas assistem diariamente a algo que lhes deforma o imaginário e que atrofia a capacidade intelectiva de olharem para a realidade e identificarem o que é moral e o que não é. Eu poderia ter trazido para vocês inúmeras imagens dessa degradação. Mas eu sempre prefiro evitar essas imagens. Por quê? Porque nós associamos muitos pensamentos às imagens, e as imagens ficam gravadas. Então, eu preferi reduzir nessa imagem, onde muitos de nós ainda somos idiotitizados, diante das mensagens que colocam para que nós sejamos simplesmente manipulados, dominados pelas mensagens veiculadas, do que trazer justamente imagens do que se passa no nosso Brasil nessa época de carnaval, onde não vimos nenhuma dessas escolas de samba preconizarem os valores evangélicos. A valorização da família, a valorização dos costumes, o combate à drogadição, ao aborto, nós não vemos nada disso. Ao contrário, nós vemos a degradação. Então, milhões de brasileiros assistem ainda a esses programas. Milhões de pessoas ao redor do mundo, eles ligam simplesmente às televisões ou às mídias televisivas e se deixam conduzir por elas. E isso acaba tornando aquilo que é imoral, aquilo que degrada a ética, como uma coisa normal, como uma coisa absolutamente natural. Mas nós vamos ver que isso vem de muito tempo. Olhem só o que está registrado no Velho Testamento, com Isaías, quando ele nos diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e das luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Vejam só quando Isaías nos faz esse chamamento há muito tempo atrás, ele já estava falando da degradação dos valores. Então, nós sabemos que não é de hoje. Nós sabemos que isso são ciclos que ocorrem na humanidade. Mas nós temos que lembrar
que nós estamos vivenciando um período de transição planetária, onde nunca se viu o que hoje se vê, onde o combate à mensagem do Evangelho é a principal intenção dos nossos irmãos desencarnados, que não poderão mais reencarnar na Terra regenerada. Então, é preciso que nós fiquemos em atenção, justamente para não cairmos nesse automatismo, para não seguirmos como indivíduos que não pensam, que não raciocinam, que não têm um propósito na vida, que não sabem por que estão aqui, que nada mais é a nossa tarefa que a evolução espiritual. Nós estamos aqui para um propósito único, a nossa própria evolução. E isso não é egoísmo. Isso nada mais é do que a compreensão das leis de Deus. Porque à medida que eu consigo evoluir, eu faço a evolução de todos aqueles que estão comigo, que andam comigo e que marcham de reencarnação em reencarnação para atingirmos a perfeição. Então, nós vamos ver que Paulo, muito depois de Isaías, também fez o chamamento para as degradações morais, quando ele diz em Timóteo, na segunda carta, quando ele estava justamente estimulando aquele pastor, aquele jovem pastor Timóteo, ele diz: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Ele já faz chamamento. Também em outra carta a Timóteo, ele diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, que é a paciência extrema para suportar ofensas, injúrias ou os próprios sofrimentos. Também tu segue o amor, a paciência, perseguições e aflições tais, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Então, Paulo também nos faz esse chamamento nesta carta de Timóteo, para que mesmo diante das nossas aflições, das nossas injúrias, das situações que estamos vivenciando, nós permaneçamos na doutrina do Cristo, multiplicada, divulgada por Paulo. E ele também faz um chamamento aos filipenses, quando ele diz: tu, o que aprendestes, recebestes, ouvistes e viestes em mim, isso praticai, e Deus de paz estará convosco. Nós precisamos fortalecer esses sentimentos de permanecermos na palavra do Evangelho de Jesus, que nada mais é do que a palavra do próprio Deus trazida para que nós a compreendêssemos, porque o Evangelho do Cristo são os ensinamentos de Jesus, de Deus, para com seus filhos. Ele mandou um filho perfeito na condição moral para que nós aprendêssemos com ele e com o seu evangelho de amor para suportarmos, para superarmos todas essas iniquidades que estamos vivenciando. Então, o que se deve entender por esses pobres de espíritos que serão os habitantes deste reino de Deus? São os simples, são os humildes, são aqueles que reconhecem que são carentes na esfera do espírito, que não possuem as riquezas e os dons espirituais e que dependem de Deus. São aqueles que trazem a humildade. Esses são aqueles que estarão no reino de Deus.
que estarão desenvolvendo este reino dentro de si. Então, a humildade, representada aqui pelo lava-pés de Jesus, que exerceu essa função de lavar os pés de cada um deles, e que demonstrou quando ele disse: o Filho do Homem está aqui para servir e não para ser servido. E cada um deles que se deixou lavar tinha para com o Mestre, justamente para que assim tivessem sintonia na humildade, no auxílio, aqueles que viriam depois, aqueles que, como nós, hoje estamos sendo colocados em xeque na nossa humildade, na nossa compreensão, na prática do nosso entendimento do Evangelho, para que aí pudéssemos, em sintonia com os mentores amigos, com os apóstolos, também trabalhando em nós a humildade. A esta palavra, que do latim vem humilitas, ou humilis, que quer dizer pequeno. Justamente nesse capítulo do Evangelho, Jesus coloca que ninguém vai entrar no reino de Deus se não tiver o coração semelhante aos pequenos, quando ele fala do deixai vir a mim as criancinhas. Também a humildade na prática, como é que nós podemos exercê-la? E isso se dá quando nós aí abdicarmos de tudo que nos diferencia, nos colocando acima por orgulho, seja na família, com a cultura, na educação, na nacionalidade, na posição, no poder, na capacidade, nos talentos, nos dons, na personalidade, no temperamento, no dinheiro, nas posses, seja como for. Muitos de nós temos oportunidades todos os dias de trabalharmos e desenvolvermos a nossa humildade. Quando entendermos que estes itens que trazemos aqui são itens que nós vamos nos capacitando para justamente não termos eles como diferenças para humilhar aqueles que não são iguais a nós, ou que pensam diferentemente de nós. Então, quando nós entendemos que há dois tipos de seres humanos, os humildes e os orgulhosos, porque a humildade, ela justamente é o oposto, é a virtude oposta da chaga do orgulho. Quando nós verificamos que os humildes possuem virtudes, possuem simplicidade do coração, possuem aquela pobreza de espírito, no sentido de que eles não se creem maiores do que os outros, nós vamos ver que os orgulhosos, ao contrário, eles se utilizam das coisas materiais para aí humilharem os seus semelhantes, se utilizando da fortuna, dos títulos, das glórias, das linhagens, do tipo, sabe quem eu sou. Então, enquanto a humildade é um ato de obediência à vontade de Deus, o orgulho é um ato de revolta. O orgulho é um ato de rebeldia contra os desígnios de Deus. E muitos de nós não conseguimos desenvolver a humildade em nós, justamente porque não trabalhamos esse orgulho, porque não trabalhamos essa situação que todos os dias Deus nos oportuniza com atos, com atitudes frente aos nossos irmãos para exercermos a humildade. Eu própria, às vezes, muitas vezes, me dou conta de que faço ou falo coisas e que depois me arrependo. Então,
são oportunidades que o próprio Deus nos dá de nós trabalharmos a nossa humildade, de pedirmos desculpa, de buscarmos um entendimento melhor. Mas nesta nossa live, eu não trouxe para falarmos do orgulho e da humildade. Nesta nossa live, eu trouxe para nós compreendermos como nós podemos justamente desenvolver este reino dos céus dentro de nós. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E Jung nos diz: felizes aqueles que têm consciência de sua pobreza espiritual e que buscam humildemente aquilo de que necessitam. Então, é nesse sentido que nós trazemos hoje, trabalharmos dentro de nós estes parâmetros que vão nos fazer enfrentamento a esta falta de moral, a esta falta de ética que vemos nos comportamentos da grande maioria das pessoas ainda, infelizmente. O próprio Jesus nos diz: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. É isso que nós precisamos entender, que nós não vamos ver os doutos trazerem isso como leis humanas. Nós precisamos desenvolver dentro de nós esta pobreza do espírito, isto é, o combate ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, em prol do desenvolvimento deste reino dos céus aqui na Terra, dessa terra regenerada para a qual todos nós queremos estar. O próprio Martin Luther King, que foi assassinado, ele nos diz: quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele. Então, nós temos que fazer a diferença. Nós, espíritas cristãos, temos que praticar esse evangelho, mesmo em tempos de carnaval, mesmo em tempos tão difíceis como estamos vivendo, tão desafiadores. Temos que protestar contra o mal. Temos que ser vozes ativas. Protestar não quer dizer sair por aí criando anátemas sobre aqueles que não pensam, não. Mas quando vemos o mal, podemos reparar aquele mal. Quando pudermos aconselhar, venhamos aconselhar aqueles que ainda militam no mal. Porque nós, às vezes, em conversas informais, vemos tantas pessoas que dizem: mas naquele tempo em que houve muitas mortes pela Covid, eu gostei daquele tempo, porque eu vendia muitas máscaras, ou porque eu ganhei muito dinheiro. Ora, nós estamos falando do que é necessário para o auxílio dos nossos irmãos, e não para o acúmulo de bens monetários de A ou de B. Quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele. E Jesus nos chama, conforme eu li anteriormente: bem-aventurados os perseguidos por causa da injustiça, porque deles é o reino dos céus. Então, quando nós protestarmos, é claro, é óbvio que essa grande massa, essa grande maioria, vai nos deixar de lado, vai nos taxar de tolos, vai nos perseguir, vai nos criar dificuldades. Porém, lembremos desse alerta de Jesus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, por causa do bem, por causa das suas palavras. Bem-aventurados aqueles que me reconhecem, disse Jesus, porque aqueles que me negarem diante do Pai, eu também o negarei diante dos céus. Desculpem,
aqueles que me negarem diante dos homens, eu também os negarei diante de meu Pai que está nos céus. É óbvio, nós somos cristãos não só de rótulos, não só de grupos de estudos, nós temos que fazer a diferença nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Mário Cortella, um professor católico que eu gosto muito, ele nos diz: é necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal. Nós precisamos combater o mal. E para isso, eu trouxe, para finalizar, esta leitura do livro Vinha de Luz, no capítulo 77, onde Emmanuel dita pelas mãos abençoadas de Chico essa página: sofrerá perseguições. No comentário que ele faz em cima da carta de Paulo a Timóteo, onde ele diz: é também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E também todos nós vemos, às vezes, essas multidões que seguem as marchas de carnaval ou as escolas de samba que cultuam justamente o combate ao Evangelho do Cristo, vem justamente esta frase de Timóteo: todos os que querem viver Jesus padecerão perseguições. E assim Emmanuel escreve essa página memorável. Incontestavelmente, os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que, acima deles, prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Se te sentes ferido e procuras a justiça terrestre, considerar-te-ão homem sensato. Contudo, se preferes o silêncio do grande injustiçado da cruz, ser-te-ão lançadas ironias à face. Se reclamas a remuneração de teus serviços, há leis humanas que te amparam, considerando-te prudente. Mas se algo de útil produzes, sem exigir recompensa, recordando o divino benfeitor, interpretar-te-ão por louco. Isso eu vejo muito o Vitório, quando, às vezes, ele aconselha familiares, de acordo com a conduta médica a ser tomada, muitos lhe dão de ombros. Isso é muito comum. Se te defendes contra os maus, fazendo valer as tuas razões, serás caracterizado por homem digno. Entretanto, se aplicares a humildade e o perdão do Senhor, serás francamente acusado de covarde e desprezível. Se praticares a exploração individual disfarçadamente, mobilizando o próximo a serviço de teus interesses passageiros, ser-te-ão atribuídos admiráveis dotes de inteligência e habilidade. Todavia, se te dispões ao serviço geral para benefício de todos, por amor a Jesus, considerar-te-ão idiota e servil. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Como que vocês trabalham como voluntários? Como que vocês não tiram férias? Como que vocês continuam fazendo isso? Considerar-te-ão idiota e servil. Enquanto ouvires
os ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo por buscar alheia admiração, elogiando para ser elogiado, receberás infinito louvor das criaturas. Mas, no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes com o Mestre, muita vez com pesados sofrimentos para o teu coração, serás classificado à conta de insensato. Hoje, onde nós vemos tanta gente buscando somente os recursos financeiros, ou o status, ou o poder, ou a condição social, muitos nos classificam realmente como indivíduos tolos ou ingênuos. E Emmanuel conclui nessa página maravilhosa: atende, pois, ao teu ministério, onde estiveres, sem qualquer dúvida nesse particular, certo de que, por muito tempo ainda, o discípulo fiel de Jesus na terra sofrerá perseguições. É isso que nós queremos chamar a atenção na noite de hoje, meus queridos amigos. É para que perseveremos, mesmo diante dessa total inversão de valores, mesmo diante dessa falta de moral, dessa falta de ética, desse combate ao Evangelho do Cristo, nós queremos justamente aqui buscar a compreensão de que se nós queremos a prática do Evangelho, através do entendimento deste livro de luz, é necessário que nós façamos a diferença, que nós perseveremos no bem, que nós mantenhamos os valores morais, que não são os meus, os teus, os nossos, são os valores morais do Cristo. Não façais ao outro aquilo que não quereis que vos façam. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós quisermos realmente superarmos essa situação e sermos os escolhidos para o reino dos céus, nós precisamos fazer a diferença. Porque pobres de espírito são os humildes, os ricos em qualidades morais. E que possamos, todos nós, com essa imagem do nosso querido Chico Xavier, lembrarmos da perseverança no bem com a prática do Evangelho de Jesus. Muito obrigada, queridos amigos, que possamos estar conscientes de que nós precisamos cada vez mais introjetar em nós este Evangelho de Jesus. Obrigado, Samira, pelo brilhante tema e de uma forma amorosa, advertindo-nos de uma maneira tão especial para que reflitamos os caminhos e as decisões que temos que tomar para que se efetive realmente que sejamos os escolhidos do reino dos céus, conforme Jesus nos convida diariamente. Com esse sentimento de gratidão, nós encerramos aqui, então, a primeira parte dos trabalhos da noite.